Fala galera do nono ano da nossa escola do IST, vamos a um conteúdo sobre redação, conteúdo importante, tá? Vamos nos atualizar sobre a estrutura do texto dissertativo que a gente estava trabalhando em sala de aula. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre argumentação. Nós tratamos em sala de aula sobre a estrutura geral e global do texto dissertativo argumentativo, em que a redação deve ter introdução e na introdução a gente precisa apresentar tese, que é uma opinião, tá? A exposição do problema, e a gente precisa também apresentar no desenvolvimento, ou melhor, na introdução, as ideias principais, que são os argumentos, tá? Na introdução, a gente só apresenta os argumentos principais que iremos trabalhar no meio do texto, que é no desenvolvimento. Então, no desenvolvimento de tua redação é onde você vai pegar o argumento colocado na introdução, apresentado, no caso, o primeiro argumento, colocar no desenvolvimento e começar a trabalhar esse argumento, ou seja, esmiuçar, desenvolver, tá? E detalhar as informações quando a gente pensa no argumento. E esse trabalho de desenvolvimento de argumento se faz com as técnicas argumentativas, citações, dados estatísticos, contextos históricos, pode-se usar trechos de filmes, de livros, os discursos de autoridades, de um profissional, de um pesquisador e assim por diante. Hoje, então, ou melhor, vamos finalizar aqui, relembrar a estrutura global. E no final, você tem uma conclusão. Na estrutura do Enem, na conclusão é onde, geralmente, nós apresentamos a proposta de intervenção. Inclusive, vamos estudar passo a passo a como produzir uma boa proposta. Mas nessa aula agora, a gente vai tratar sobre a argumentação. O que é, então, o argumento dentro da redação? Como fazer esse argumento? Sabemos que, de princípio, aqui pela análise da estrutura geral, que os argumentos, tá, são ideias principais apresentadas na introdução. Os argumentos são, na verdade, justificativa de uma tese. O teu texto, ele precisa ter uma tese. Professor, o que é tese? Ponha na tua cabeça e não esqueça mais. Tese é opinião, tá? Tese é opinião. É uma escolha, vamos dizer assim, sobre determinado problema, determinado assunto, damos uma opinião, é uma tese. Só que pense comigo, se tese é uma opinião e cada um tem a sua, certamente você quer fazer o leitor do teu texto, a acreditar em tua opinião sobre um tema tal. E como é que podemos fazer o outro acreditar em nossa opinião? A partir dos argumentos. Então, argumentos é a defesa do ponto de vista. Ponto de vista é tese. O argumento vai defender a tese. Imagine aquele vendedor de porta em porta que vai te oferecer a cadeira, a panela, a bacia lá para tua mãe, né? E esse vendedor, para fazer a tua mãe comprar esse material, ele vai dizer que o material é bom, que o material é isso, é aquilo. Ele vai jogar no chão, bater e mostrar que não quebra e assim por diante, não é verdade? Ou seja, aquele vendedor está justificando a ideia de que o produto que ele está vendendo é bom, né? Então ele está tentando convencer
a tua mãe de que o produto que ele está oferecendo é um produto bom e que ela não vai se arrepender da compra. O argumento seria mais ou menos isso. São as ideias, as ferramentas que usamos para convencer o outro de que aquilo que a gente tenta oferecer, ou seja, a nossa ideia, é verdadeira. E na redação dissertativa, nós precisamos de pelo menos 2 argumentos. Cada argumento trabalhado em um parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, argumentos, em outras palavras, é a defesa da tese. Defesa da tese. São as ideias que eu vou usar para justificar a minha opinião. O que pode servir enquanto defesa de tese, enquanto argumentos? Temos citações, contextos históricos, dados estatísticos e outras informações. Então, quando pensarmos na argumentação numa redação para o Enem, nós estamos pensando no desenvolvimento. Então, aquele teu parágrafo chamado desenvolvimento, que nós temos que ter 2 desenvolvimentos na redação, tá? É lá que nós vamos discutir, trabalhar, desenvolver o argumento. Então, o argumento eu coloco no início do desenvolvimento. Esse argumento, quando ele está no início do desenvolvimento, ele ganha um nome mais carinhoso. Ele é chamado de tópico frasal. O que é tópico frasal? É uma ideia central dentro de um texto. O meu texto é o desenvolvimento. Então, aquela ideia central é o próprio argumento. Coloca-se o argumento no início do desenvolvimento, tá? Que a gente vai chamar de tópico frasal, que é uma ideia núcleo, ou seja, é o argumento, tá? E agora a gente vai ter que desenvolver essa ideia nesse espaço de linhas que formam o desenvolvimento. Vamos pensar num parágrafo apenas aqui, a gente vai pensar em 7 a 8 linhas. Cada parágrafo do teu desenvolvimento deve ter 7 a 8 linhas, 8,5, não ultrapasse essa margem, certo? Depois de apresentar o tópico frasal, que é a ideia central, que é o argumento, a gente vai começar a trabalhar essa ideia. Aí, esse meio do desenvolvimento é a ampliação e a comprovação. Ou seja, a gente vai expandir essa ideia e iremos comprovar que ela é verdadeira. Não esqueça, fique em casa. E só existe argumentação se existir comprovação. Mais ou menos assim. Se pegar um tema, a questão da saúde no Brasil, esse nosso panorama que estamos vivendo, saúde no Brasil, né? Os desafios da saúde no Brasil moderno, no Brasil contemporâneo, no hoje. Vamos pegar um argumento, vamos pensar assim, argumento é defesa de tese. Em outras palavras, eu te garanto logo que argumentos são causas de um problema. Para o Enem, em que todo tema tem um problema por trás, você vai argumentar quando você mostrar as causas do problema. Então, se o nosso tema é saúde pública, e nós sabemos que a saúde ela tem uma certa deficiência, o sistema de saúde, pouco investimento, pouco nisso e assim por diante, vamos pensar nas causas que fazem a saúde no Brasil ter esse declínio aí atualmente. Aí vamos dizer assim, a saúde está dessa forma
Por causa que o Estado, federação, pouco investe no sistema de saúde, como construção de hospitais e assim por diante. Então, a nossa ideia núcleo será, vamos lá, retirar isso daqui e colocar a ideia, o argumento. A nossa ideia, então, será pouco investimento do Estado com letra maiúscula para significar Brasil, tá? Estado com letra maiúscula. Esse é o teu argumento que você colocou no início do parágrafo. Agora o teu objetivo é desenvolver essa ideia, é mostrar aqui nesse parágrafo que realmente isso é verdade. Se a tua ideia é pouco investimento do Estado, precisamos comprovar. O corretor, ele vai ler o teu parágrafo e ele tem que perceber que você está comprovando uma ideia. Porque não adianta dizer falhas do Estado e não comprovar que o Estado falha. O teu argumento, então, pouco investimento do Estado na saúde. Como é que a gente pode comprovar que realmente o Estado pouco investe na saúde? Aí entra as ferramentas que usamos para comprovar o argumento, que eu mencionei há pouco, as técnicas argumentativas, citações, dados estatísticos, exemplos, detalhamento da realidade, contextos históricos, trechos de filmes, a ficção, o filme tem um ponto aí que a gente tem que tratar com cuidado, porque ficção não é tão ideal, tá? Mas podemos usar isso na redação. Trechos de música, trechos de livros, obras e assim por diante. Então, essa comprovação vai entrar aqui. Eu vou usar, por exemplo, o aluno utilizou lá um dado estatístico para comprovar que há pouco investimento. O corretor vai se perguntar: como é que eu posso acreditar que existe pouco investimento do Estado na saúde? Aí tu mostra um dado estatístico que comprova. Exemplo desse pouco investimento é a pesquisa do IBGE que comprovou que o repasse de verbas da União para os estados e municípios ainda é insuficiente para a demanda. Olha só, você está comprovando uma ideia. Mas olha o que eu disse, pesquisa do IBGE. Não te esqueça da fonte. Toda pesquisa posta na redação tem que ter a fonte. Então, essa estatística que você usou é segundo o IBGE. A fonte que faz a confirmação da ideia. Já terminamos? Não. Precisamos fechar, concluir essa nossa construção da ideia. Aí vem no final do parágrafo um fechamento da ideia. A gente precisa concluir aquilo que se fala. O próprio material do Enem diz que cada parágrafo deve ter um início, um meio e um fim. O início é o tópico, que é o argumento. O meio é a ampliação da ideia, como a gente vai comprovar. E o fim é um período que dê uma conclusão para tudo o que eu falei. Pronto! Terminamos. Olha como é fácil a argumentação. Nos próximos encontros a gente vai tratar como podemos desenvolver isso detalhadamente. Como usar a citação. O
O dado estatístico aqui eu fiz de forma corrida, mas a gente vai analisar exemplos. Entendemos as coisas com exemplos. E a gente vai analisar os exemplos com o uso de diversas técnicas argumentativas. Então, meus queridos, fique em casa e estude. E até o nosso próximo encontro.